Havia tesouros em Dryanscap. Sim, e muitos nisso. Dryanscap abrigava muitos rank 6 e acima de seres com vários tipos de materiais e tesouros. Eles eram todos o suficiente para enlouquecer as luas radiantes e até os magos de amanhecer. Mas os perigos que o Dryanscap oferecia também eram aterrorizantes. O mundo estava sempre mudando, e o bang que alguém pisou hoje poderia se transformar em um poderoso demônio amanhã, pisando em você até a morte. Era um mundo cheio de incertezas, onde o real e o virtual, passado e futuro, estavam todos misturados. Era um que Lei não queria entrar em contato facilmente. Ele ainda não tinha terminado de explorar os arredores de seu laboratório, precisamente porque ele não se atreveu a ir muito fundo. Além disso, ele não achava que os tesouros e a compreensão da força dos sonhos eram as coisas mais preciosas em Dryanscap. Não, a maior oferta da Dryanscap era precisamente a força dos sonhos que estava em todo lugar. Dryan Force foi a base do Dryanscap. Sejam demônios ou tesouros estranhos, eles foram todos baseados nisso, e se alguém pudesse controlar esse poder, não apenas eles poderiam evitar a maioria dos perigos em Dryanscap e explorá-lo livremente, também haveria um grande benefício para seu corpo. Dryan Force, receio que seja um pouco mais poderoso do que a força da alma e a energia da linhagem, uma forma mais elevada. As pupilas de Lei brilharam com desejo. Se eu puder controlar completamente esse poder, não apenas serei livre obstruções na Dryanscap, posso até mesmo abandonar o laboratório e tentar formar uma conexão com o Dryanscap sozinho. A conexão entre este laboratório e Dryanscap definitivamente ia quebrar um dia. Lei queria tomar precauções, encontrando uma maneira de se comunicar com o próprio Dryanscap. Ative a camada de isolamento. Ative o circuito número 52, ajuste o nível de potência para 5. Com o comando de Lei, os aterrorizantes raios de repente se juntaram na piscina enquanto ondulavam indefinidamente. Alguns pratos de prata subiram lentamente, formando uma caixa de metal que isolava completamente a placa de Petri. Grandes quantidades de raios aderiram ao topo das placas, formando uma superfície azul. Era como se houvesse uma camada de azul no topo. Entre no modo de observação. O brilho azul ficou mais intenso, quase perfurando o ar à sua frente. Em seu campo de visão, a força do vermelho escura passava pela gaiola de relâmpago sem a menor obstrução, parada pelas placas de metal apenas por um momento. Em seguida, perfurou o corpo do besouro sem hesitação. Experimento falhou. O Ayoson frio de Chip ecoou, fazendo a expressão de Lei escurecer. De novo Lei já tinha experimentado isso muitas vezes, seja nesta vida ou na sua última. Ele não se sentiu desanimado, e em vez disso começou mais uma vez sem expressão. Nenhuma das ligas da terceira série funciona. Eu tenho que substituir. Os olhos de Lei brilharam com um espírito de luta sem fim. O tempo se arrastou, fazendo Lei se sentir um pouco entorpecida. Seus movimentos da mão, no entanto, permaneceram extremamente meticulosos, e ele não cometeu nenhum erro ao substituir os componentes ao redesenhar os parâmetros do experimento. Um grande número de runas elétricas se formou, fixando-se a um material semelhante a vidro no qual a placa de Petri foi mantida. O besouro preto subiu continuamente, tentando abrir o selo com suas mandíbulas pop e os movimentos do besouro ficaram lentos, como se estivessem sobrecarregados por alguma coisa. A figura de repente distorcida ligeiramente. Dryan Force foi isolado, os sinais vitais da criatura são instáveis. Bip. Interferência detectada, incapaz de digitalizar. Backdrop pela voz robótica do iChip. O besouro na placa de Petri de repente ficou maníaco, soando duramente. O chiado de insetos foi extremamente agudo, trazendo um toque de ansiedade e acendendo o espírito de Lei em um instante. Ele olhou para a vidraça mais externa como um brilho azul emitido de seus olhos. Em sua visão astral, ele podia amar uma grande quantidade de vapor vermelho escuro sendo bloqueado pela vidraça,
deixando-o incapaz de entrar na placa de Petri. Devido à simulação do experimento, faixas de gás vermelho escuro foram continuamente emitidas do corpo do besouro. Sempre que uma faixa de gás vermelho emergia da superfície de seu corpo, a figura do besouro ficava mais opaca, fazendo com que as linhas se tornassem instáveis. Isso fez com que parecesse que esse besouro era apenas uma projeção virtual, e sua fonte agora estava sendo interrompida bang depois que o último pedaço da força dos sonhos foi extraído. O besouro soltou outro grito agudo enquanto seu corpo inteiro explodia. Uma pequena luz negra se dissipou, finalmente desaparecendo inteiramente sem deixar vestígios. A missa na placa de Petri é agora zero, nenhum vestígio de qualquer resto foi encontrado. O airship seguido. De fato, as coisas ilusórias ainda são ilusórias no final, mas porque elas são transformadas pela força dos sonhos, elas podem existir na vida real. Leilin acariciou seu queixo. O sucesso dessa experiência também autenticou muitas de suas conjecturas. Os demônios, embora sejam quase onipotentes na paisagem do sonho, no mundo dos magos e até mesmo em qualquer outro mundo real, eles serão enfraquecidos significativamente. Uma vez que a força dos sonhos armazenada em seus corpos esteja quase esgotada, eles precisarão retornar ao Dryanscape para reabastecê-la. Talvez seja por isso que eles finalmente desistiram da invasão, desaparecendo sem deixar vestígios. Leilin sentiu que os eventos em torno da invasão e do fim último da antiga sonhosa paisagem tinham sido retirados de seu véu misterioso agora. Por causa da interseção inicial dos dois mundos e da abundante força onírica, até magos antigos ficaram desamparados por esses demônios. No entanto, o mundo dos magos era grande demais, mesmo contendo um mundo subterrâneo de 7 camadas que não era nem um pouco inferior à superfície. Quando eles invadiram para baixo, a assistência da Dryan Force diminuiu, e com a separação dos dois mundos, estava diminuindo de qualquer maneira. No final, se esses demônios não tivessem se retirado por conta própria, o que os aguardava provavelmente estava sendo aniquilado como o besouro. Dryan Force, mesmo que seja uma arma poderosa, ainda tem sérias restrições ao chegar a esse estado. Leilin começou a sentir pena desses demônios. Embora eles fossem quase onipotentes em Dryanscape, uma vez que eles alcançaram o mundo externo e sem a força dos sonhos os apoiando, eles eram mais fracos que os insetos. Em comparação, embora os sistemas dos magos e dos deuses fossem afetados em outros mundos, eles ainda eram bastante comuns e podiam reter uma grande parte de sua força. Precisamente por causa disso, os líderes do mundo antigo eram os magos e os deuses. Não importa o quão misterioso e poderoso Dryanscape era, acabou sendo apenas de curta duração. Leilin olhou para a força onírica obstruída e mergulhou em pensamentos profundos. Eu posso me envolver no sistema da Dryan Force, mas eu absolutamente não posso torná-lo fundamental. Caso contrário, uma vez que eu esteja alvejado e contido, as consequências serão muito severas. Ayahuasca. Registre essa experiência, liste todos os parâmetros como nível de classificação 1, comece a simular a possibilidade de afetar a força dos sonhos, ordenou Leilin. O sucesso deste experimento foi apenas o primeiro passo. O que ele teve que fazer em seguida foi compreender as propriedades básicas e a regulação da força dos sonhos através de experimentos contínuos, assimilando-a no caminho de um mago para que ele pudesse desenvolver um feitiço que dependesse principalmente dela. Isso foi o que os antigos magos também fizeram. Descubra tudo, estude tudo, use tudo. Foi a essência do caminho da magia. Embora a força dos sonhos seja extremamente limitada, se for usada como uma emboscada, o efeito será igualmente aterrorizante. Claro, Leilin não subestimaria seus oponentes por causa das limitações da Dryan Force. O poder dos antigos demônios havia sido registrado firmemente no banco de dados do chip. Depois de me familiarizar com a Dryan Force, posso usar esse período de tempo para começar a explorar o Dryanscape.
Leilin acariciou seu queixo, um brilho fraco em seus olhos. Ele havia perdido uma grande oportunidade de explorar o Dryanscape por causa dessa pesquisa. Agora, os dois mundos já estavam quase separados um do outro. Ainda assim, para Leilin, essa contribuição valeu a pena. Comparado às meras coordenadas de um mundo, seu controle agora seria uma garantia para ele no Dryanscape a partir de agora. Além disso, suas expectativas eram diferentes das da Corujá. Se ele conseguisse controlar a força dos sonhos, poderia entrar e sair do Dryanscape livremente de qualquer lugar. Afinal, Dryanscape era diferente de outros mundos. Existia em toda parte, em teoria. Comunicar-se com os sonhos de todas as criaturas intelectuais era ainda mais sem fronteiras do que o reino astral. Era preciso transcender os mundos e dimensões conectados. Claro, essa era apenas a melhor suposição, mas Leilin tinha visto possibilidades ilimitadas. Um dia, todos os mistérios profundos da Dryanscape vão se desenrolar diante dos meus olhos. Um sorriso surgiu nas pupilas azuis de Leilin. Caixa. Caixa. E nesse momento, um som estridente de repente ecoou nos ouvidos de Leilin. Qual é o problema? Ele virou a cabeça, direcionando o olhar para a meia estátua que apareceu de repente hoje. Como o laboratório que conectado com Dryanscape foi mais afetado pela Dryan Force, algumas coisas estranhas aconteceram quase todos os dias. Leilin quase chegou a um ponto em que ele estava acostumado a essas coisas estranhas. Uma grande quantidade de rachaduras emergiu continuamente na estátua de meio humano. E, no entanto, uma vez que ele usou o iChip para digitalizar, ele viu uma estátua não danificada, sem as menores rachaduras. O que está acontecendo? É que eu só posso ver essa cena através da visão astral. Leilin revogou a visão astral, e tudo que viu foi uma estátua não danificada. Um frio profundo surgiu subitamente em seu coração.